irmãos da igreja. Então eu me chamo Sebastião Correia e tenho minha família, tenho a esposa Dina, filho que já foi para o mundo espiritual, Rionan, e tenho a filha Sundim, que recebeu a benção com um argentino chamado Emiliano, né? Eles estão muito bem. Pessoal, irmãos e irmãs, comunidade sagrada, pais celestiais, nesse momento eu vou contar a minha vida de fé, como eu comecei a Igreja da Unificação. Bem, na verdade, quando eu era mais novo, né, eu era uma pessoa bem espontânea e eu gostava, era muito alegre e muito conversador. E eu era um católico meio afastado, né, mas gostava da igreja. E quando eu lia uma passagem da Bíblia, qualquer passagem da Bíblia me emocionava, porque eu sou movido pela emoção. Então eu lia uma linha na Bíblia e dava uma emoção forte. E eu não conhecia um trabalho igual esse que foi passando na minha frente, como o princípio divino, que foi a Igreja da Unificação. Eu conversava muito com a minha cunhada, a Diva, e um dia, conversando com ela, ela falou: tem uma pessoa aí que explica bem sobre a Bíblia. E aí eu falei para ela: você fala onde é que eu vou lá, um dia eu vou lá. E um desses dias que eu fui lá, era o pastor Elias que estava explicando sobre o princípio divino na casa do Arlindo. Arlindo era um irmão aqui para baixo da minha rua, que nós tínhamos conhecimento com ele, e o pastor Elias estava falando sobre o princípio divino, mas estava falando sobre duas árvores. Eu cheguei lá, ele estava falando em cima da cama, no quarto do casal, das duas árvores. Aí eu peguei nessas duas árvores, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Aquilo ali entrou muito na minha cabeça, porque era uma coisa sobrenatural, né? Que as árvores eram a gente, eram os dois homens, o homem e a mulher lá do passado, e eu gostei muito. E aquilo ali, aquele pedaço, aquela parte foi forte para mim. E quando eu assisti aquela parte, então o pastor Elias chamou nós para vir para a casa dele, né? E foi aqui na garagem, aqui embaixo. Então ele continuou a palestra, né? Explicando, e ele explicava nas cartolinas aqui. Então ele tinha as cartolinas, explicava nas cartolinas. E depois eu fui passando por tudo aquilo, e o melhor de tudo foi quando ele falou o final. Ele falou que o Messias tinha voltado. Isso é uma coisa sobrenatural, pelo menos para mim foi. Eu pensei assim, aquele Jesus barbudinho, cabeludo, voltou. Já veio na cabeça o Jesus, né? E tudo bem. Então, quando eu vi aquilo, quando eu saí da palestra, eu mudei, né? Eu mudei o jeito de pensar, porque eu queria falar para todo mundo sobre essa coisa, e só que não podia falar da vinda de Jesus, que também o pastor Elias não falou mais nada, só falou que ele voltou, e se eu quisesse conhecer, tinha que participar de várias palestras, né? E naquele tempo eu não podia falar. Tudo bem. Aí quando eu saí, eu fui conversando com várias pessoas. Todo mundo que eu encontrava, eu falava que tinha um homem, eu só falava mais ou menos assim, né? Tinha um homem que era diferente. Ele falava de coisas sobrenatural, mas não falava que Jesus tinha voltado. Falava coisas muito conhecedor da Bíblia. E eu falava para um, falava para outro. E aí eu ia trazendo as pessoas para o pastor Elias, né? E nisso, os amigos, as irmãs, os irmãos, meu pai e minha mãe, levei o pastor Elias lá no meu pai e minha mãe, tinha uma vizinha lá também, que era a Maísa, ela também participou, e nesse tempo, até o Luiz e a Diva também, acho que lá em casa eles participaram, mas também não seguiu naquele tempo. E eu fui falando para todo mundo, né, sobre essa verdade sobrenatural. E falava para um, falava para outro. E nós reunia aqui na igreja, né, trazia as pessoas, e as pessoas ficavam também, ficava tudo firme na conversa, gostava muito, só que não falava onde está o Messias, né, não podia falar onde está o Messias. E aí um dia eu conversei com meu irmão João Leolino Correia, que ficava lá no Regina. Aí eu falei com o pastor Elias, falei com o João que eu ia levar o homem lá, um homem que conhecia bem sobre a Bíblia.
Aí o João falou, pode trazer que... Marquei um dia de segunda-feira, chamei o pastor Elias e nós fomos para lá. E no meio do caminho, a perua quebrou o acelerador. E aí não tinha o que fazer, mexia e não conseguia consertar. Aí estava passando tempo, aí o pastor Elias falou assim, eu vou segurar aqui. Ele abaixou assim no banco, abaixou para o banco e falou, eu vou segurar o acelerador e o senhor acelera. E desse jeito eu fiz. Ele pôs a mão dele lá e eu pisei em cima da mão dele para acelerar a perua. Pus nas marchas e vamos de cá e vamos de lá e até ela chegou lá, com a perua. Aí tudo bem. Quando chegou lá, o João não tava nem ligado que eu tinha falado que eu ia levar o pastor Elias naquele dia. Aí ele ficou todo meio perdido, porque não sabia o que fazia. Aí se ajeitou lá e providenciou direitinho, ajeitou todo mundo lá, que é os filhos, era tudo novo, né? A turma dele era tudo novinho. Era tudo meninada novo. E o João acho que estava meio, não sei, não estava muito normal, ele gostava de uma biritinha, né? Então ele estava meio ligado. E o pastor Elias chegou lá, com aquele jeitão dele paciente, que o pastor Elias é uma pessoa muito paciente, tranquilo e inteligente. Aí ele tinha as cartolinas, ele colocou na parede a cartolina. Era uma cartolina, 4 cartolinas para um dia de 2 horas. É o princípio da criação. Ele assistiu o princípio da criação, depois no segundo dia foi a queda, e o terceiro dia foi sobre a falha de João Batista, que foi tudo 2 horas, tudo foi 2, 4, 6 horas, 8 horas. Era 16, né? Então dava 8 horas. Aí passou todas as conferências e o João se perdeu naquela hora porque foi muito forte. E ele pegou as coisas que ele trouxe da Bahia, jogou tudo fora, o cigarro que ele fumava, jogou tudo fora. E ali ele ficou aceso, né? O João se mudou. Tudo bem. Aí daí para frente, começamos a trabalhar e eu não parava, né, de falar com as pessoas sobre esse trabalho. Eu sempre falava. E ia um, ia outro. E o João esquentou firme também, que ele começou a usar a perua dele para carregar o pessoal. Aí ele lotava a perua e trazia para cá. Aí outro trazia de um lado, trazia de outro, e todo mundo trazendo gente, e começou a juntar muita gente, né? E aí, conforme foi passando muito tempo, o pastor Elias já não dava mais a conferência, ele passava para outras pessoas falar na frente, entende? E eu era meio fechado, assim, não era bem desenvolvido, não sabia, né? Então muita gente nova ia passando, e eu senti como se eu não estava entrando no ambiente da palestra. Aí eu fiquei preocupado, né? E naquele tempo eu pensei bem, eu vou arrumar um jeito de eu dar palestra em outro lugar. Aí eu peguei umas cartolinas e acho que o Tota tinha as cartolinas. E eu comecei a escrever, foi demorado para escrever a cartolina, né? E eu fiz todas as 16 e eu pensei na Bahia. Eu falei assim, eu passei na Bahia um tempo, eu vou lá. Que eu fui com o João e a família dele todinha lá e nós conhecemos. Eu fiquei sabendo de onde eu era, né? Porque eu vim de lá novinho. Aí eu falei, eu vou para a Bahia. Fiz as cartolinas, rolei ela e parti para lá. Quando eu cheguei lá na Bahia, tem a avenida, né? A avenida principal lá. Aí eu desci na casa da minha tia, que ela tinha uma venda, só que ela morava mais lá para o fundo. Aí naquela venda dela, eu fui na casa de uma senhora de 80 anos, junto com o filho dela, que era simples. Aí eu conversei com ela, falei, eu tenho uma coisa aí para falar para a senhora, umas palavras da Bíblia, eu gostaria que a senhora pudesse participar. Ela aceitou, aí eu comecei, né, minha formação de palavra. O interessante é que eu imitava o pastor Elias um pouquinho, o jeito de andar, de ficar de pé, né, ele sempre errava um pouquinho para frente, baixava um pouco o corpo, o jeito dele, o jeitão, né. Eu botei aquele jeitão lá e comecei a falar com a mulher. Do meu jeito, as cartolinas, eu também não entendia nada, mas foi gostoso. E fui falando 2 horas de princípio da criação, do meu jeito, à luz de vela, para aquela mulher de 80 anos e o filho dela. Falei tudo, os 4 dias, ela gostou, mas também não disse nada, né? Aí ali mesmo, naquele lugar ali, que era uma rodagem, tinha minha tia da venda. Aí eu fui para a casa dela lá no fundo,
Aí tinha o filho dela, os filhos, né? Tinha mais pessoas lá dentro. Então eu combinei com ela, vou passar aqui, tia, 4 dias de palestra. Aí coloquei a primeira, a segunda, quatro cartolinas do princípio da criação. Depois as outras 4 e depois assim por diante, 16 cartolinas. 4 dias na casa da minha tia. Só que eu não saía para lugar nenhum, eu ia dali para trás só, não ia para frente. Aí depois eu passei para casa do meu primo, chama Manelzinho e Dona Nilza. Ali foi onde acendeu a luz, ali aquele casal, o casal principal da igreja, né, que segurou todas as pontas, né, mais para frente que aconteceu. Então, aí tudo bem. O Manuel Correia, ele ficou muito forte, o Manuel Correia, que ele falou assim, eu queria fazer uma igreja, na igreja católica, e eu não tive oportunidade, nós vamos construir a igreja da unificação aqui na beira da minha casa. Aí preparou o terreno e nós fomos carregar as pedras, todos os membros, para construir a igreja. Entende? E aí nós fez o alicerce de pedra, aquela pedra bruta. E quando a gente ia pegar pedra, a gente não olhava que tinha embaixo, sempre tinha um escorpião embaixo. E ele pegava o dedo da gente e queimava, pegava fogo. E a gente foi lá e construiu a igreja, fez. E tinha os pedreiros, que era Mané Guiar, João Correia, todo mundo lá, a maioria era pedreiro. Entende? E tudo bem. Fizemos a igreja lá de Brumado e, na verdade, aquela igreja está tendo um livro, né, um livro de história. Tem um livro de história que está contando lá, a primeira igreja no Brasil, feita pelo pastor Nelson e Sebastião Correia, lá da Bahia, de Brumado. Em Brumado. Essa é a história nossa do princípio divino, foi tudo isso aí. Muito obrigado por tudo.